Olá, pessoal. Estamos concluindo os nossos comentários de hoje, justamente com as 18 questões restantes, 10 de História e 8 de Sociologia. E estamos aqui com os nossos colegas professores Edson Rocha e Pedro Simas, justamente para a gente saber como foi que a coisa andou hoje, depois desse crescimento, não é, do número de questões de Sociologia. Nós tínhamos o quê? 6 questões, não é? Passamos a 8 questões, tivemos 58 questões hoje ao todo. Então deu para cansar um pouquinho a tropa toda. Eu começaria perguntando a parte de História e pergunto ao professor Edson Rocha com relação à distribuição do conteúdo programático para o SSA do terceiro ano. Contemplou bem os tópicos assinalados no programa? Sim, Zé Ricardo, contemplou, né? Tá, parabéns. O contexto histórico, né? Não é, Pedro? Bem equilibrado, porém, ainda voltando, número de questões, ainda História do Brasil, apenas 3. Então, né? 7 questões de geral. Exatamente. E 3 questões do Brasil. Exatamente. E a parte de Brasil, o sempre presente Vargas esteve presente ou não? Não, nesta não, prova, olha aí, né? Um momentozinho diferente, né, Ricardo? Um momentozinho aí para chamar a atenção que nós estamos mudando, precisamos mudar, né? Para não ficar só aquela coisa já quase vai cair a questão, né? As 3 de Brasil se referiam a quê? Uma sobre República Velha, né? Bem interessante, por sinal. Uma maravilhosa, né, Pedro, que foi retratando a ditadura militar, o mestre Geraldo Vandré, né? Que representa a nossa cultura, não é isso? E uma outra sobre o bolchevismo no Brasil, né? A influência da Revolução Russa no Brasil, né? Uma questão muito interessante, né? Uma charge, né? Onde mostrava uma divisão de classes, né? O proletário, a burguesia. Uma questão bem trabalhada mesmo, a imagética bem trabalhada na história. Ô Pedro, e na parte de geral, eles abordaram que tópico? Foi uma prova muito tranquila, né? Muito dentro do previsível, do que a gente trabalhou durante o ano. Né, sobretudo assim, os temas mais esperados, crise de 29, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra com a participação da mulher, a questão da Guerra Fria, o Muro de Berlim, muito bem trabalhada, embora houve um pequeno equívoco nas datas, tanto da criação... eu soube alguma coisa, houve uma questão esquisita lá, imprecisão, né, na houve informação uma imprecisão com dados. Relação a, por exemplo, o ano da queda do muro, né, 89, não 88, como foi citada, né? Mas, no geral, uma prova bem trabalhada, conflitos árabes-israelenses, ou seja, houve uma boa distribuição dos assuntos dentro do século XX, né? E com relação ao nível da prova, as questões ficaram na mediania, foram para cima, vieram para baixo, qual foi o nível em termos de grau de dificuldade das questões? Foi bem elaboradas e os níveis medianos, não é? Algumas questões, claro, que como um bom profissional ele fez questões regulares, mais simples, medianas e uma só, algumas para pensar mais, né? Que é necessário, Houve né? questões que exigiram mais. Sim, um pouco mais. Eu diria que ela ficou mais no nível mediano mesmo. Pouquíssimas questões que exigiam um pouco mais. Por exemplo, qual é uma questão assim que exigiu mais dos candidatos? A do Muro de Berlim, né? A do Muro de Berlim já exigiu mais conhecimento. Um panorama geral. A Primeira Guerra Mundial, né, que exigia que o aluno tivesse uma abstração, né? Imaginasse o mapa, entendesse onde estava posicionada a guerra, Alemanha, França, qual o peso da participação desses dois países. Então, foram duas questões que exigiram mais um senso de abstração do aluno. Né? E o aluno que esteve lá, estudou com o mapa, estava ligado, acertou tranquilamente. Então, eu diria que foram as duas questões que exigiram forçar um pouquinho mais. E na parte de Sociologia, o que foi que nós tivemos para comentar com os feras? Mas a gente vai fazer esse comentário daqui a pouquinho, porque o primeiro take nosso já está com seu tempo esgotado. Daqui a pouco a gente volta falando de Sociologia. Até já.